Vamos falar agora do E-Social. O E-Social, ele faz parte do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Em primeiro lugar, vamos entender como que funciona o SPED, né? Nós temos SPED fiscal, contábil e pessoal. Para as pessoas que trabalham no departamento pessoal, não é novidade, é a maior quantidade de SPEDs. Nós temos muitos SPEDs. Por exemplo, nós temos o SPED fiscal, que ele vai tratar lá do ICMS e do IPI. Temos o SPED de contribuições, que é PIS e COFINS. O REINF e retenções. Neste momento está do INSS e no futuro próximo imposto de renda retido na fonte e contribuições sociais retidas na fonte. O profissional que trabalha no departamento contábil, ele tem os SPEDs mais complexos, que é ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, que ela vai tratar da apuração do resultado contábil, lucro ou prejuízo. Ela trabalha a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, assim como o valor do imposto de renda e contribuição social. Na ECD também nós teremos as demonstrações contábeis ou financeiras, balanço, DRE, DMPL, DFA, DVA, né? DFC. E aí, na ECF, nós temos a escrituração contábil fiscal, que também é entregue normalmente pelo departamento contábil. Também é uma escrituração muito complexa, né? E essa escrituração, ela trata da apuração do lucro e prejuízo, resultado fiscal. Aqui, pessoal, vocês podem observar que nós temos aqui a apuração do lucro contábil, o que está lá na contabilidade. Porém, a ECF ela já traz a apuração do resultado lucro ou prejuízo, resultado fiscal. Então, aqui, um é resultado contábil e o outro é resultado fiscal. Dentro da ECF, nós temos o LACS, que é a apuração da contribuição social, e o LALU, que é a apuração do imposto de renda. Departamento pessoal, chegamos. Maior SPED. O maior SPED que nós temos, que ele seria um subprojeto dos SPEDs, o E-Social, ele tornou um projeto independente, então é o E-Social, né? A gente falando aqui. O E-Social, ele trabalha com a retenção referente ao trabalho. No momento, nós estamos trabalhando com INSS, e imposto de renda, tudo relacionado ao trabalho. Bem, se eu tenho um estagiário, ele vai entrar no E-Social, porque está referente ao trabalho. Agora, REINF, que é um desmembramento do E-Social, ele trabalha com as demais retenções. Então, nós temos retenção lá, por exemplo, do INSS, retenção do imposto de renda e das contribuições sociais retidas na fonte. Esse daqui é prestador de PJ com cessão de mão de obra. É um exemplo das demais retenções. Por exemplo, a pessoa paga aluguel à pessoa física, tem imposto de renda retido na fonte. Isso não está relacionado ao trabalho. Então, são demais retenções, estará lá para a gente no REINF. Então, aqui nós vimos alguns SPEDs, né? Lembrando que o SPED é uma forma digital eletrônica de envio, toda forma digital eletrônica, ela tem que ser enviada com certificado, né, digital, ou então para aquelas empresas pequenas com chave de acesso ou código de acesso. Mas aí teria que ser até 2 funcionários para poder ser de código de acesso. Aqui vamos nós. Certificado. Transmissão de informações para o ambiente nacional do E-Social. O que você tem que entender? Você tem um sistema que é pago e você trabalha nesse sistema pago para gerar informações para serem transmitidas para o ambiente nacional do E-Social. O que acontece conosco? Nós vamos transferir eventos. O que são eventos? São acontecimentos, são fatos. Tanto que a gente colocou aqui, ó, fato é igual a acontecimento. Fato que é igual a acontecimento, que é igual a evento.
Nós vamos fazer a transmissão com o certificado A1 ou A3. Então, vamos ver a diferença que acontece entre um certificado e o outro. E lembrando que esse certificado ele será utilizado em dois momentos. Um para transmissão de informações, conforme está aqui, e o outro para confissão de dívida, quando a gente utiliza lá na DCTF Web. Bem, vamos verificar a diferença entre o certificado A1 e o certificado A3. O certificado A1, o prazo dele é de 1 ano. O valor proporcional também é de 1 ano, o custo dele. O compartilhamento em rede. Nós conseguimos compartilhar em rede, ou seja, eu compartilho da minha máquina com as outras máquinas do escritório. Ele é fixo, ele é no computador. Ele não é por cartão nem token. Salvar em nuvens. Pessoal, não tem como falar, né? No momento desse, a gente tem que fazer salvamento em nuvens, principalmente que a gente está tendo hacker. Infelizmente, você tem uma surpresa desagradável no final de semana, entra, vai e confisca toda a sua escrituração. Então, você tem que garantir, né? Salvar em nuvens. Fora a segurança que você tem que ter no seu computador. Quando o certificado é A3, o prazo dele é de 3 anos, o valor é referente aos 3 anos, então, ou seja, proporcional aos 3 anos, não poderá ser compartilhado em rede, ou seja, ele tem que ser utilizado naquela máquina, eu utilizo o certificado naquela máquina e pronto. Eu não utilizo em rede, não. É token ou cartão, ele, né, ou é naquele token parecendo no pendrive, ou então em cartão, tá? É instável para salvar em nuvens. Normalmente ele não tem a estabilidade do A1. Qual que é a sugestão que eu dou para vocês? No momento que nós estamos vivendo, e quando a gente está falando de evento, tanto no Reinf quanto no E-Social, e fora outros SPEDs que nós temos, que comentamos na tela anterior, não justifica você ter certificado A3. Ah, André, mas todo ano tem que renovar. Vale a pena. Porque você pode compartilhar esse certificado, o departamento fiscal vai passar os SPEDs que ele precisa, tudo que ele necessita de certificado, assim como o departamento contábil e o departamento pessoal. Então, justifica. Outra coisa que é muito interessante nele, que é é estável para salvar em nuvens, isso é muito importante para nós. Isso aqui, gente, foi no momento, então, de transmissão que eu utilizei o certificado. Peguei a informação que estava lá no meu sistema pago e transmiti lá para o ambiente nacional. Usei o certificado. No segundo momento que eu tirei o certificado, confissão de dívida. O que é aqui a confissão de dívida? Ah, então lá no ECAC, eu vou lá no ECAC com o meu certificado para acessar a DCTF Web. Eu posso acessar com A1 ou com A3. Isso é de acordo com o que vocês verificarem junto ao cliente de vocês, com a utilização deles, com as sugestões que eu dei para vocês, tá? Então, 2 vezes, transmissão e confissão de dívida. Nós sabemos que para receber um colaborador, um funcionário, tendo E-Social, nós necessitamos de fazer a qualificação cadastral. O que é qualificação cadastral? Nós vamos validar data de nascimento, CPF, PIS e nome. E tem várias pessoas que têm problema ou com a data de nascimento, com o CPF, com o nome, casou, mudou o nome, separou, mudou o nome. Então, isso tudo a gente tem que fazer, porque não existe nenhuma entrada no E-Social se não houver a qualificação cadastral. Então, antes mesmo de nós contratarmos alguém, o que a gente tem que fazer? A qualificação cadastral. Porque a pessoa, às vezes, tem todas as habilidades que você necessita, mas dependendo da pendência que ela tem aqui em relação ao nome dela, CPF, e se for algo que vai demorar ou oneroso para a pessoa, talvez ela não consiga resolver naquele momento, é melhor você já verificar antes de despender tempo com recrutamento para depois descobrir. O que eu sugiro para vocês? Quem está em escritório de contabilidade é já treinar o seu cliente para que ele faça a qualificação. Ô, gente, essa qualificação para você fazer é só você acessar, você vai lá no Google e pede qualificação cadastral. Até 10 pessoas sai na hora, acima disso 48 horas.
nós temos aqui, então, a validação dos eventos enviados ao ambiente nacional do E-Social. Como que funciona? Nós falamos que nós precisamos do certificado para fazer essa transmissão. Perfeito. Estamos utilizando o certificado. Imagina aqui que nós estamos utilizando, né, o A1 ou A3. Pegamos o sistema pago. Esse sistema pago aqui, colocamos que é o Alterdata. É o departamento pessoal, gente. Esse departamento pessoal, a Alterdata, assim como as demais empresas, né, de software, de sistemas, elas desenvolveram, elas adaptaram as necessidades do E-Social. Então, elas pegam aqui, elas transferem, né, enviam a informação para o ambiente nacional do E-Social com o certificado, ou A1 ou A3. Aí agora, esse sistema que é adaptado ao layout do E-Social, você tem que fazer o fechamento. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está alimentando, mandando os eventos, os acontecimentos, todos no prazo certo. Só que ela esquece que ela tem que fazer o fechamento. O fechamento é um evento chamado S1299. E esse fechamento é manual, ou seja, você tem que pegar e ir lá no seu sistema e dar o S1299. Não, André, mas eu não concordo. Por que o sistema não faz isso? Gente, o sistema não faz isso, é muito simples. Ele não sabe quando você terminou de mandar a informação referente àquele mês. Então, quem tem que fazer isso é você. E se você não fizer, é como se você não tivesse enviado as informações na data correta. Você tem que fazer o fechamento. Bem, quando você envia essas informações, né, do seu sistema pago para o ambiente nacional do E-Social, pode acontecer uma mensagem de erro ou o recibo de entrega. Validação dos eventos. Aí agora nós temos também do REINF, né? Porque nós falamos que o REINF é um desmembramento do E-Social. O que aconteceu? O E-Social, ele tinha informações que ele estava compartilhando com a Receita, com o Ministério do Trabalho, que é agora o Ministério da Economia. Ele estava compartilhando com a Caixa, com a Receita Federal. E tem informações que eram pertinentes à parte tributária. Então, se acontecesse essas mesmas informações dentro do E-Social, ia ter uma quebra de sigilo, o CTE, que é o Código Tributário Nacional. Então, ele foi obrigado a desmembrar essas informações que seriam só da competência da Receita e da Previdência, porque o E-Social também atende Previdência. Então, com isso, ele criou o REINF. E o REINF, ele fica alocado dentro do sistema pago lá no departamento fiscal. Lógico, tem o pessoal que faz preenchimento dessas informações dentro do REINF, por causa do INSS. Aí vem aqui, você pega o sistema pago, que você paga, né, no seu sistema, no caso nosso aqui da Alterdata, envia, transmite a informação para o ambiente nacional do REINF. Lembrando que esse sistema aqui do Departamento Fiscal, ele foi adaptado ao layout do REINF. E para você fazer o fechamento também é manual. Terminou de enviar as informações pertinentes daquele mês, você utiliza o S2099, desculpa, não é S, aqui, gente, é R2099, porque os eventos do REINF iniciam com a letra R, R2099, fechamento, que é um fechamento manual. Todo mês tem que fazer. Bem, o retorno enviou, transmitiu essa mensagem com certificado digital, ele vai te dar um retorno. Ou uma mensagem de erro, falando que tem algum erro, um erro de estrutura. Ele não tem essa competência não, viu, gente? É para determinar erros. Né? Ele vai, cálculo, está errado, não tem funcionário que não foi elencado. O erro que ele vai te dar é de estrutura. Você está demitindo um funcionário que não foi admitido. Você está dando licença maternidade para um homem. Então, tem alguma coisa errada, erro de estrutura. Recibo de entrega que ele tem. Ou seja, ou vai dar uma mensagem de erro, ou vai te dar um recibo de entrega. Ok, recebi esse evento, tá? Estruturalmente ele está correto. Agora, se o salário está menor e você está mandando,
Se a pessoa foi contratada antes, você está fazendo a contratação só agora, ele não consegue identificar isso não. Mas aqui, até que, olha, isso aqui, eu estou falando do REINF, gente, ele vai relatar, seria aqui, ó, desculpa. Quando fala aqui em ser contratado antes ou não, isso aqui é do E-Social. REINF é outra coisa. É relacionado à nota fiscal, que tem a retenção do INSS. Então, tudo que não tiver relacionado ao trabalho irá se encontrar no REINF. Relação do trabalho no E-Social. Lembrando que nenhum dos dois tem competência para verificar se os cálculos estão corretos, tá? Eventos. Então, nós já descobrimos que eventos são igual a fatos, que é igual a acontecimento. Então, teve um acontecimento, né? Então, como que funciona esse evento aqui para nós? Tabelas, não periódicos, periódicos e totalizadores. Nos eventos de tabelas, ou no evento de tabela, ou evento inicial, tá? Porque ele também coloca isso aqui como evento inicial. Ele é extremamente importante. Você irá fazer o cadastro da empresa e você tem que fazer de forma adequada, que ele vai determinar depois qual o pagamento do INSS, todas as obrigações até no futuro próximo com relação à saúde e segurança do trabalho. Então, fizemos o cadastro da empresa, fizemos, né, todo o cadastro. Esse aqui seria para nós o cadastro da empresa, cadastro dos colaboradores. Os eventos não periódicos, ou seja, não tem um período certo para acontecer. Eles não acontecem pontualmente. Pode dizer, André, mas eu tenho admissão todo mês, eu tenho demissão todo mês. Gente, você admite uma pessoa uma vez só, você não vai ficar admitindo ela todo mês. Então, não acontece com aquela pessoa mais vezes. É mais fácil vocês guardarem esse não periódico assim. Se você tem um colaborador, João, o João recebe salário de janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Ele não é admitido de janeiro, fevereiro, março e abril. Então, aquilo que acontece com ele periodicamente, nós chamamos de eventos periódicos. Aquilo que acontece com o João não periódico, não acontece, né, continuamente, nós chamamos de não periódicos. Então, esses eventos não periódicos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eles têm data certa de envio. Eu tenho aqui admissões, afastamentos e desligamentos. São eventos não periódicos, que não acontecem periodicamente. Periódicos, nós já falamos, que acontece periodicamente. A folha. A Andréia, férias é periódico. Não. O João tira férias uma vez por ano, né? Ah, mas ele tira férias de acordo com a reforma trabalhista. Ele fraciona em 3 períodos. Não importa, gente. As férias é referente ao período aquisitivo, tá? Isso aí, se for 3 vezes, dividido em 3 vezes, isso não implica, não é periódico, é não periódico. Totalizadores da base de cálculo dos valores, sempre quando nós fazemos a transmissão dos eventos, ele vai trazer os totalizadores. Esses totalizadores da base de cálculo, assim como dos valores, é realizado pelo governo. Nós não fazemos essa soma.